Tem dias em que a gente sente como se algo estivesse pesado demais, como se existissem forças invisíveis tentando tirar nossa paz, mexer com nossa mente, enfraquecer nossa fé. E é nesse momento que o coração busca refúgio, busca proteção verdadeira. A oração de hoje é um abrigo, é um escudo espiritual que nos envolve com a força da cruz sagrada, aquela mesma cruz que venceu todo o mal. Aqui não é só um vídeo, é um encontro de almas que escolheram confiar. Se esse tipo de oração fala com você, fica comigo até o fim. E se sentir no coração, se une a essa corrente de fé, porque ninguém caminha sozinho quando está sob a proteção de Deus. Hoje eu me coloco debaixo da cruz sagrada e declaro com toda a minha fé que nenhum mal tem autoridade sobre a minha vida. E ao invocar São Bento, eu sinto uma força que invade cada parte do meu ser, quebrando correntes invisíveis que tentavam me prender sem que eu percebesse, porque está escrito na palavra que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? E neste exato momento, algo começa a mudar, algo começa a se alinhar, algo começa a ser restaurado. E se você está ouvindo isso agora, não ouse sair. Não permita que a distração roube esse instante, pois há uma batalha acontecendo por você agora. Escreva com fé nos comentários: a cruz me protege e nenhum mal me alcança. Eu sinto dentro de mim que algo se rompe no invisível quando eu digo com convicção que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, porque existe um combate que olhos humanos não conseguem enxergar, mas que afeta cada detalhe da nossa vida, e está escrito que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E nesse momento eu clamo com intensidade que toda seta lançada contra mim seja desfeita, que toda palavra maldita perca sua força, que toda energia negativa seja anulada agora. E se você sente um arrepio, se você percebe uma mudança, é porque está acontecendo. Não saia dessa oração por nada. Comente agora: eu rejeito todo o mal e escolho a proteção da cruz neste instante. Ao lembrar da força espiritual que acompanha aqueles que se refugiam na presença de Deus, eu peço que cada sombra escondida seja exposta, que cada armadilha seja destruída antes mesmo de me alcançar, porque a palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu declaro que há anjos sendo enviados agora para fechar caminhos de destruição, para bloquear ataques invisíveis, para proteger minha casa, minha família e tudo aquilo que me pertence. E você que está aqui comigo, não interrompa esse momento. Não permita que o medo vença. Escreva agora: eu estou guardado e protegido a todo instante. Agora eu clamo com intensidade, pedindo que toda influência maligna que tentou se instalar na minha vida seja arrancada pela raiz, que toda confusão mental seja dissipada, que toda angústia seja quebrada, porque está escrito que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E eu recebo esse poder agora. Eu recebo essa autoridade espiritual que me foi concedida e não aceito mais viver debaixo de opressão nenhuma. Se você está cansado de sofrer ataques que não entende, não abandone essa oração. Isso seria um erro grave. Comente agora: eu tomo posse da minha libertação e não recuo. Eu sinto que algo forte está acontecendo enquanto essas palavras são declaradas, como se cadeias estivessem sendo quebradas e portas fossem fechadas contra aquilo que queria entrar sem ser percebido. E a palavra afirma que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é essa liberdade que eu reivindico agora. Não uma liberdade superficial, mas profunda, completa, verdadeira, que invade a alma e restaura o espírito. E se você chegou até aqui, não volte atrás. Não abandone esse momento, pois sua persistência está sendo observada. Escreva agora com toda a fé: eu sou livre de todo o mal oculto.
Neste momento, eu levanto minha voz espiritual e declaro que nenhuma obra contrária terá sucesso contra mim, porque está escrito que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E eu tomo posse dessa promessa com toda a intensidade. Eu rejeito todo ataque espiritual, toda inveja, toda palavra lançada contra minha vida. E sinto que algo poderoso está sendo selado agora. Se você sair dessa oração antes do fim, você pode estar interrompendo algo importante que está sendo construído no invisível. Então permaneça e comente. Nenhuma arma prosperará contra mim. Agora eu clamo para que toda presença negativa que tentou se infiltrar na minha casa seja expulsa. Que todo ambiente carregado seja purificado. Que todo peso espiritual seja removido, porque está escrito que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E eu declaro que essa liberdade invade agora cada canto do meu lar, cada pessoa da minha família, cada situação que parecia sem solução. E você que sente que sua casa precisa de paz, não ignore esse momento. Isso não é coincidência. Escreva com fé. Minha casa é lugar de proteção e paz. Neste exato instante, eu peço que toda estratégia do mal contra o meu futuro seja anulada, que todo plano de destruição seja desfeito antes mesmo de acontecer, porque está escrito que os planos do Senhor são de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. E eu escolho confiar nesse plano, mesmo sem ver, mesmo sem entender, pois algo está sendo alinhado agora, e você que está aqui, não se distraia, não permita que nada te afaste desse momento. Comente agora: meu futuro está guardado e protegido. Eu sinto que essa oração está alcançando lugares profundos, lugares que nem mesmo palavras conseguem descrever. E eu declaro que toda ferida espiritual começa a ser restaurada agora, porque está escrito que Ele sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. E eu recebo essa cura que vem de dentro para fora, que transforma, que fortalece, que renova. E se você está sentindo algo diferente, não ignore. Isso é real, isso está acontecendo. Permaneça até o fim e declare: eu estou sendo restaurado completamente. Agora eu continuo firme, sem recuar, sem parar, declarando que a cruz sagrada é minha proteção constante, que nenhum mal tem poder sobre mim, que nenhuma força contrária pode prevalecer, porque está escrito que o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E eu descanso nessa verdade enquanto algo poderoso continua sendo feito. Não interrompa isso, não abandone agora. Isso pode custar caro espiritualmente. Escreva com urgência: eu permaneço até o fim e recebo minha proteção completa. Eu renuncio agora, com toda a força do meu espírito, a toda presença maligna, a toda inveja que se levanta silenciosa, a toda palavra lançada contra mim em oculto ou diante dos olhos. Eu me levanto com autoridade e declaro: retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Sinto neste instante um fogo que não queima a carne, mas purifica a alma, que rompe cadeias invisíveis e silencia vozes de acusação. Permaneça aqui comigo, não se distraia, não abandone este momento, porque sair agora é permitir que aquilo que já estava sendo quebrado volte a ganhar força sobre a sua vida. Ó São Bento, intercessor firme nas batalhas espirituais, eu me coloco sob tua proteção enquanto clamo com intensidade, enquanto minha voz ecoa não apenas nos meus lábios, mas no profundo do meu ser. Está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E é nesse consolo que eu me agarro agora, como alguém que se recusa a cair. Se você sente esse chamado, escreva agora: eu não temo o mal, porque Deus está comigo, e permaneça até o fim,
porque há algo sendo destravado neste exato momento. Que toda obra contrária seja desfeita agora. Que toda armadilha espiritual caia por terra. Que toda seta lançada durante a noite seja anulada antes de tocar o meu caminho. Eu me apoio na palavra que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa não é distante, ela está viva, pulsando agora sobre você. Não ignore esse instante, não trate essa oração como algo comum, porque ela está tocando regiões da sua vida que você mesmo não consegue alcançar sozinho. E abandonar agora pode custar a libertação que já começou. Eu invoco a presença que dissipa trevas, que quebra contratos invisíveis, que desfaz palavras malditas lançadas em momentos de fraqueza. Eu declaro com firmeza que nenhuma raiz de maldade permanecerá escondida, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade está entrando agora, rasgando mentiras, rompendo ciclos repetitivos de dor. Se você já percebe que algo está sendo movido dentro de você, não saia, não silencie, declare em voz alta ou escreva: eu escolho a verdade que liberta. Eu não volto atrás e continue firme, porque o que está acontecendo aqui não é comum. Ó São Bento, guerreiro espiritual que enfrentou o invisível sem recuar, fortalece minha mente para que eu não aceite pensamentos que me diminuem, que me confundem, que tentam me afastar do caminho. Está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu me sujeito agora, eu resisto agora, e eu vejo essa fuga acontecendo no mundo espiritual. Não permita que sua atenção vá embora, porque aquilo que foge precisa encontrar você firme, posicionado, vigilante, para nunca mais voltar. Que toda inveja lançada contra mim seja desfeita, que todo olhar carregado de malícia perca sua força, que toda palavra dita com intenção de ferir seja anulada pela autoridade que agora me cobre. Eu me apoio no que está escrito: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso está sendo ativado agora, não é teoria, é ação espiritual. Se você deseja essa proteção completa, escreva com convicção: nenhuma arma prosperará contra mim, e mantenha sua atenção aqui, porque isso está selando algo importante. Eu sinto agora correntes sendo quebradas, lugares internos sendo iluminados, portas que estavam fechadas começando a se abrir de maneira sobrenatural. Não ignore esses sinais, porque eles não são coincidência. Está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E esse anúncio está acontecendo neste instante, mesmo que você ainda não compreenda totalmente. Fique, permaneça, porque sair agora é interromper uma resposta que já começou a ser liberada. Ó São Bento, guarda-me de todo engano, de toda armadilha disfarçada, de toda aproximação que carrega destruição escondida. Que eu tenha discernimento para reconhecer o que não vem de Deus, que eu não me deixe levar por ilusões, porque está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E nessa força eu me firmo agora, rejeitando todo medo que tenta me dominar. Se você sente que precisa dessa força, declare: Deus é a minha força. E não se mova desse momento. Que todo ambiente carregado seja purificado, que toda energia contrária seja expulsa, que toda influência negativa perca acesso à minha vida e à minha casa. Eu me posiciono espiritualmente e declaro que este lugar agora é território de paz, porque está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa pergunta ecoa agora como um decreto, como uma barreira intransponível contra o mal. Não abandone essa oração, porque ela está cercando você de uma proteção que não pode ser vista, mas pode ser sentida profundamente.
Eu continuo firme, vigilante, com o coração aberto e a mente alinhada, permitindo que cada palavra desta oração alcance lugares que jamais foram tocados antes. Eu não recuo, eu não me distraio, eu não permito que nada me arranque deste momento. Se você chegou até aqui, escreva com determinação. Eu ficarei até o fim, eu não desistirei, porque algo está sendo transformado na minha vida agora, e eu não vou perder essa oportunidade por nada neste mundo. Ó São Bento, neste instante profundo e carregado de clamor, eu me coloco diante da presença que não falha, com o coração exposto, com a alma inquieta, reconhecendo que há batalhas invisíveis acontecendo ao meu redor, mas também entendendo que a proteção começa a agir no exato momento em que eu escolho crer, mesmo sem ver, mesmo sem tocar. Porque está escrito na tua palavra: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, como declara o Salmo 91, versículo 7. E é nessa promessa que eu me firmo agora, recusando toda seta lançada contra mim, quebrando todo laço oculto, anulando toda a intenção maligna que tentou me alcançar. Eu sinto que algo está sendo movido agora, mesmo que os meus olhos naturais não percebam, mesmo que a mente tente duvidar, porque a fé não depende do que é visível, mas daquilo que se sustenta no invisível. Como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E é por isso que eu não recuo. Não abandono este momento, não me desconecto desta oração, porque sair agora seria abrir uma brecha perigosa, seria permitir que forças negativas encontrem espaço. Se você está ouvindo isso, não saia, não interrompa, permaneça firme e escreva nos comentários: eu creio na proteção que já está agindo. Quando eu declaro com firmeza: é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos, eu não estou apenas repetindo palavras, eu estou ativando uma autoridade espiritual que me foi concedida. Estou rejeitando aquilo que não vem da luz, estou devolvendo ao mal toda a intenção que não pertence ao meu caminho. Porque está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. E é nessa autoridade que eu me levanto agora, sem medo, sem hesitar, com convicção inabalável. Há algo acontecendo neste exato segundo, e se você interromper, pode não perceber o que está sendo quebrado, o que está sendo desfeito, o que está sendo arrancado da sua vida. Não cometa esse erro, porque o que está em jogo não é pequeno, não é superficial, é profundo, é espiritual, é real. Existe uma guerra silenciosa sendo travada, e a sua permanência aqui faz toda a diferença. Escreva agora: eu não saio dessa oração, minha proteção já começou, porque quando você declara, você fortalece, quando você participa, você se conecta ainda mais com essa corrente de livramento. Eu sinto como se correntes invisíveis estivessem sendo despedaçadas, como se cargas antigas estivessem sendo retiradas dos ombros, como se um peso que não era seu estivesse sendo removido agora. Porque a palavra diz em Isaías, capítulo 54, versículo 17: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E é isso que está acontecendo agora. Toda palavra negativa, toda inveja, toda maldição lançada, tudo está sendo neutralizado neste instante, enquanto você permanece conectado, firme, atento. Não ignore o que você está sentindo agora. Não trate como algo comum, porque não é comum, é espiritual, é profundo, é um movimento real que ultrapassa o natural. Há uma presença agindo em silêncio, mas com poder, reorganizando situações, afastando perigos que você nem chegou a perceber.
E se você sair agora, você pode interromper esse fluxo, pode enfraquecer essa conexão. Então permaneça, escreva com fé. Nada contra mim prospera. Eu estou protegido, eu estou guardado, porque a sua declaração fortalece aquilo que já está sendo estabelecido. Ó São Bento, intercede neste momento com intensidade, com urgência, porque existem forças tentando resistir, existem situações tentando persistir, mas nenhuma delas é maior do que a autoridade que está sendo invocada agora. Porque está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E é exatamente isso que está acontecendo. Há uma fuga acontecendo no mundo espiritual, há uma retirada de tudo aquilo que não pode permanecer, onde há fé verdadeira. Existe algo muito forte sendo liberado neste momento. E se você permanecer até o fim, você testemunhará mudanças que nem imaginava. Mas se sair agora, você pode perder o ponto exato onde o milagre começa a se manifestar. Não arrisque, não abandone, não deixe essa conexão se quebrar. Escreva agora com determinação. Eu ficarei até o fim. Minha vida está sendo transformada. Porque quando você declara isso, você está selando essa oração com sua própria fé, com sua própria decisão de permanecer. Sinto que ambientes estão sendo purificados, que lugares estão sendo tocados, que até a sua casa está sendo alcançada por essa proteção que não depende de distância. Porque está escrito no Salmo 121, versículos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E essa guarda está ativa agora. Não amanhã, não depois, mas neste exato instante em que você continua aqui, conectado, envolvido, atento, permaneça, porque algo ainda mais profundo está por acontecer, algo que você não pode perder, algo que pode marcar um antes e depois na sua vida, e tudo depende da sua decisão de não sair, de não interromper, de continuar firme até o último instante dessa oração que está quebrando, anulando, e protegendo de forma poderosa e silenciosa, enquanto você segue ouvindo cada palavra e permitindo que tudo isso continue agindo dentro e ao redor de você sem qualquer interrupção. São Bento, neste exato momento eu me coloco debaixo da força que vem da cruz sagrada e sinto dentro de mim um mover que não pode ser explicado por palavras humanas, porque está escrito no livro de Isaías: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E agora eu declaro que minha mente está sendo guardada. Meus pensamentos estão sendo alinhados com uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que invade até os lugares mais escuros da alma. E se você está ouvindo isso, não ouse sair agora, porque este é o momento em que algo invisível começa a mudar dentro de você. E se você deseja permanecer protegido, escreva agora: minha mente está guardada pela cruz. Eu sinto o medo recuando como uma sombra que perde força diante da luz, porque está escrito no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E neste instante, essa palavra deixa de ser apenas escrita e se torna viva dentro de mim, quebrando cadeias invisíveis que tentavam aprisionar meus pensamentos. E se você já percebeu quantas vezes sua mente tentou te derrubar, não ignore isso agora, porque sair dessa oração é permitir que essas correntes voltem a se apertar. Então, declare com ousadia: o medo não governa mais a minha vida. A cruz sagrada não é apenas um símbolo distante, ela é autoridade viva. Ela carrega o peso do sacrifício que venceu a morte. E como está escrito na carta aos Colossenses, havendo despojado os principados e
potestades, os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. E neste momento essa vitória começa a ecoar dentro da minha vida, anulando toda voz contrária, toda acusação, toda lembrança que tenta me enfraquecer. E se você sente que há algo lutando contra a sua paz, permaneça aqui, porque sair agora pode te custar mais do que você imagina. Então escreva: a cruz tem autoridade sobre a minha vida. São Bento, eu invoco tua intercessão neste instante, porque sei que tua vida foi marcada por resistência contra o mal, por disciplina espiritual e por firmeza inabalável. E neste momento eu me uno a essa mesma postura, lembrando do que está escrito na carta de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E agora eu sinto dentro de mim uma força que não vem de mim, mas que me sustenta, que me levanta e que me faz permanecer firme. Então não se distraia, não desvie sua atenção, porque é aqui que sua libertação começa a tomar forma. Declare: eu resisto e o mal foge de mim. Eu percebo que pensamentos confusos começam a se organizar, como se uma ordem divina estivesse sendo estabelecida dentro da minha mente, porque está escrito na primeira carta aos Coríntios: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. E neste momento toda desordem emocional começa a perder espaço. Toda ansiedade começa a ser silenciada. E se você já se sentiu dominado por pensamentos que não conseguia controlar, este é o momento de romper com isso. Não saia, não ignore, porque isso pode definir o rumo dos seus próximos dias. Então escreva com fé: minha mente está alinhada com a paz de Deus. Eu me coloco totalmente debaixo da proteção que vem da cruz e sinto como se uma barreira invisível estivesse sendo levantada ao meu redor, porque está escrito no Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E neste instante, essa promessa começa a se cumprir, afastando tudo aquilo que não vem de Deus, protegendo minha casa, minha família, meus pensamentos. E se você ama sua família, não interrompa esse momento, porque essa oração está alcançando lugares que você nem imagina. Então, declare agora: minha casa está protegida pela cruz. São Bento, fortalece minha mente contra tudo aquilo que tenta me enfraquecer, porque está escrito na carta aos Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E neste instante eu sinto essa renovação acontecendo, como se pensamentos antigos estivessem sendo substituídos por algo novo, mais forte, mais firme, mais verdadeiro. E se você deseja essa transformação, não abandone esse momento, porque é aqui que sua história começa a mudar. Escreva com determinação: minha mente está sendo renovada agora. Eu declaro que nenhuma treva consegue permanecer de pé diante da luz que vem de Cristo, porque está escrito no Evangelho de João: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram. E neste instante, essa luz invade cada área da minha vida, dissipando toda a escuridão, todo o medo escondido, toda a insegurança que tentava dominar meu coração. E se você sente que há algo tentando te paralisar, este é o momento de reagir. Não saia, não ignore, porque isso pode ser exatamente o que você precisava para vencer. Então escreva: a luz de Cristo domina a minha vida. Eu sinto uma segurança crescendo dentro de mim, como se algo estivesse sendo restaurado, fortalecido, reconstruído, porque está escrito no Salmo 27: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E agora essa pergunta ecoa dentro de mim com força, quebrando toda dúvida, toda insegurança. E se você ainda carrega medo dentro do coração, este é o momento de se posicionar. Não abandone essa oração, porque sair agora pode abrir brechas que você não quer enfrentar depois. Então declare com coragem:
Eu não temo, porque estou protegido. E neste exato instante, enquanto essa oração continua, algo já começou a se mover no invisível. Algo já começou a ser transformado dentro de você. E se você chegou até aqui, não cometa o erro de sair agora, porque isso pode ser a diferença entre permanecer preso ou viver livre. Então, se conecte ainda mais, declare com toda a sua força: eu fico até o fim e recebo minha transformação. Minha mente está guardada, minha vida está protegida, e nada poderá impedir aquilo que já começou a acontecer dentro de mim. Eu caminho hoje com mais segurança, porque sei que existem batalhas sendo vencidas por mim sem que eu precise lutar sozinho. E neste exato instante, sob a intercessão de São Bento, eu me coloco em estado de vigilância espiritual, porque está escrito na palavra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? E ao declarar isso, eu sinto que forças ocultas começam a recuar, que tudo aquilo que tentava me atingir perde o acesso, perde o caminho, perde a autoridade, porque onde existe fé verdadeira, nenhuma sombra permanece, nenhuma armadilha prospera. E eu te digo agora: não ouse sair dessa oração, pois pode ser exatamente neste momento que sua vitória está sendo liberada. Escreva com fé nos comentários: eu permaneço firme até o fim e não serei derrotado. A força da oração me envolve como um escudo invisível, e aquilo que meus olhos não veem, o céu já está movendo ao meu favor, porque está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E essa promessa não falha, ela se cumpre agora, neste instante. Enquanto cada palavra atravessa o mundo espiritual como uma espada viva, cortando toda intenção maligna, anulando toda inveja, dissipando todo o peso que tentava se instalar na minha mente, e eu declaro com convicção que nenhuma palavra contrária terá efeito, nenhuma seta encontrará direção. Então, permaneça. Não interrompa, pois sair agora pode significar deixar brechas abertas para aquilo que já estava sendo fechado. Diga agora: eu não darei espaço ao mal em minha vida. O mal até tenta, mas não encontra espaço onde a fé é verdadeira. E é por isso que neste momento eu levanto minha voz com autoridade, lembrando o que está escrito: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E enquanto essa verdade ecoa, toda tentativa de opressão começa a se desfazer. Toda confusão perde sua força, toda perturbação é silenciada, porque há um limite que não pode ser ultrapassado quando alguém se posiciona espiritualmente, e você está fazendo isso agora. Então, não recue, não se distraia. Não permita que nada te afaste, porque há uma proteção sendo ativada ao seu redor. Escreva com firmeza: estou protegido, e nenhuma força contrária prevalecerá contra mim. Neste momento, eu invoco a proteção que vem do alto, aquela que não falha, aquela que não atrasa, aquela que não se enfraquece, e me lembro do que foi declarado: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E isso não é apenas uma frase, é uma garantia viva, é um decreto espiritual que se cumpre agora, envolvendo cada área da minha vida, cada passo que eu dou, cada decisão que eu tomo. E enquanto essa proteção se estabelece, tudo aquilo que tentava me desviar começa a perder o controle. Então, permaneça aqui. Não abandone esse momento, porque você não sabe de quais perigos está sendo livrado agora. Diga nos comentários: eu estou sendo guardado em todos os meus caminhos. A presença que me acompanha neste instante não permite que o mal avance. E eu sinto que há uma força sendo liberada, uma força que não depende da minha capacidade, mas daquilo que já foi prometido, pois está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós?
E essa pergunta não precisa de resposta, porque a resposta já está acontecendo. O impossível começa a se curvar, o improvável começa a se abrir, e aquilo que parecia perdido começa a ser restaurado. Então não se distraia agora, não desvie sua atenção, porque este é um momento decisivo. Escreva com convicção. Ninguém poderá impedir aquilo que está sendo liberado sobre a minha vida. Enquanto continuo nesta oração, percebo que há correntes sendo quebradas, há ciclos sendo interrompidos, há padrões negativos sendo destruídos, porque a palavra declara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa libertação não é distante, ela está acontecendo agora, dentro de você, ao seu redor, no ambiente que você está. Então não pare, não saia, não ignore esse momento, porque sair agora pode significar voltar para aquilo que já estava. Sendo arrancado da sua vida, permaneça firme e diga com fé: eu estou sendo liberto de tudo aquilo que me prendia e me limitava. Eu sinto que há uma batalha acontecendo além do que os olhos conseguem enxergar, mas também sei que há uma vitória sendo construída, porque está escrito: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E isso significa que existem lutas que você não precisa travar sozinho, existem guerras que já estão sendo vencidas por você. Então não se desespere, não duvide, não se afaste agora, porque este é o momento em que tudo começa a mudar e você precisa permanecer até o fim. Escreva com determinação: eu não estou sozinho e minha vitória já está sendo garantida. Há uma força espiritual sendo estabelecida dentro de mim, uma firmeza que não se abala, uma confiança que não se quebra, porque a palavra afirma: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ao declarar isso, eu sinto que aquilo que estava travado começa a se mover, aquilo que estava bloqueado começa a se abrir. Então não interrompa esse fluxo, não permita que distrações roubem esse momento, porque há algo sendo destravado agora na sua vida e você precisa permanecer conectado. Diga com fé: meu caminho está sendo alinhado e nada poderá impedir o que está vindo. Neste instante, eu percebo que toda tentativa de medo começa a desaparecer, toda insegurança começa a ser dissolvida, porque está escrito: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. E essa verdade toma conta de mim agora, me fortalecendo, me levantando, me posicionando de forma diferente diante de tudo. Então não recue, não abandone, porque este é o momento em que sua vida começa a tomar um novo rumo. Escreva com autoridade: eu rejeito todo medo e assumo a força que vem de Deus sobre mim. Agora, mais do que nunca, eu entendo que permanecer aqui não é uma escolha comum. É uma decisão que define destinos, que muda histórias, que interrompe ciclos negativos. Porque a palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Respostas estão sendo liberadas, caminhos estão sendo revelados, e você não pode sair neste momento, não pode perder isso, porque pode ser a única chance de romper com tudo aquilo que vinha te limitando. Então, declare com toda a sua força: eu fico até o fim, minha vida está sendo transformada agora. Eu entrego agora tudo aquilo que me inquieta, tudo que parecia perseguição, tudo que parecia opressão. E nesse instante eu me coloco diante da presença que tudo vê, segurando firme na fé que não falha, clamando com intensidade ao poder que age no invisível, e enquanto minha voz ecoa, eu sinto que algo começa a se mover ao meu redor, porque está escrito no livro de Salmos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E eu me agarro nisso como quem segura a própria vida.
Não saia dessa oração agora, porque abandonar esse momento pode abrir portas que você não quer enfrentar. Escreva nos comentários: eu confio e permaneço até o fim. São Bento, eu te invoco neste exato momento, não como alguém distante, mas como presença firme contra tudo que tenta me derrubar. E enquanto eu falo, eu sinto que cada palavra se torna uma muralha ao meu redor, porque está escrito na carta de Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E eu não apenas repito, eu tomo posse. Eu resisto com toda a minha alma, eu não cedo espaço, eu não recuo. E se você está ouvindo isso, não pense em sair agora, porque algo está sendo quebrado nesse instante. Algo que te acompanhava há muito tempo está perdendo força. Declare comigo nos comentários: nenhuma opressão ficará. Eu sinto o ambiente sendo transformado. Sinto como se cada palavra fosse uma espada, cortando tudo aquilo que não pertence à paz. E nesse momento, eu me lembro do que está escrito no livro de Isaías: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu tomo isso como verdade viva, não como promessa distante, mas como realidade que me envolve agora. São Bento, fortalece minha mente, guarda meu caminho, fecha portas erradas, não permita que eu seja enganado. E você que ainda está aqui, não se distraia, porque sair agora pode te fazer perder aquilo que já começou a acontecer. Escreva com fé: eu estou protegido. Existe algo sendo quebrado neste exato instante. Algo que tentava te limitar, te prender, te fazer acreditar que não havia saída. Mas agora, enquanto essa oração continua, tudo começa a mudar, porque está escrito no livro de Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu me levanto sobre essa palavra como alguém que desperta de um sono profundo. São Bento, intercede por mim, afasta toda a influência negativa, corta toda a ligação invisível que tenta me atingir e não se atreva a sair agora, porque aquilo que te perseguia pode voltar com mais força se você abandonar esse momento. Escreva: eu não volto atrás. Eu coloco diante de mim tudo aquilo que me causava medo e agora, ao invés de recuar, eu avanço em oração, porque está escrito no livro de Josué: sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E essa palavra não é só para ouvir, é para viver. São Bento, guia meus passos, ilumina minhas decisões, protege minha casa, envolve minha família. E você que está aqui, não ignore esse momento, porque o que está acontecendo é sério, é profundo, é espiritual. Escreva nos comentários: minha casa está guardada. Eu sinto um peso sendo arrancado, como se correntes invisíveis estivessem caindo ao chão. E isso não é coincidência, isso é resposta, porque está escrito no Evangelho de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu declaro essa verdade agora: libertação sobre minha mente, sobre meu corpo, sobre tudo que me cerca. São Bento, levanta um escudo ao meu redor. Não permita que nenhum mal ultrapasse essa barreira, e você que ouve, não se afaste, porque abandonar essa oração pode te fazer carregar de novo aquilo que já estava sendo tirado. Escreva: eu recebo minha libertação. Agora eu sinto uma paz diferente, não uma paz comum, mas algo que vem de dentro, que não depende das circunstâncias. E eu me lembro do que está escrito na carta aos Filipenses: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. E essa paz começa a tomar conta de tudo, São Bento. Mantenha essa proteção ativa. Não permita que nada roube aquilo que está sendo estabelecido agora. E você, continue firme. Não pare, porque sair agora pode interromper esse processo. Escreva: minha paz está protegida. Eu olho para dentro de mim e vejo uma transformação acontecendo, algo sendo reconstruído, algo sendo restaurado. E isso não é ilusão, é ação espiritual, porque está escrito no livro de Jeremias:
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E eu tomo posse disso agora, São Bento. Conduz meu caminho para esse futuro. Afasta tudo que tenta me desviar e não abandone essa oração, porque o que está sendo preparado é maior do que você imagina. Escreva: eu caminho para a vitória. Eu sinto que há uma força sendo liberada, uma força que não vem de mim, mas que me envolve completamente. E eu me lembro do que está escrito no livro de Salmos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E essa presença se torna real agora, São Bento. Mantenha essa fortaleza ao meu redor. Não permita brechas, não permita falhas. E você permaneça até o fim, porque sair agora pode ser exatamente o que o mal espera para agir novamente. Escreva com convicção: eu permaneço firme até o fim. Eu continuo entregando, continuo confiando, continuo avançando, porque agora eu sei que não estou sozinho. E tudo aquilo que parecia impossível começa a se alinhar, começa a se organizar, começa a fazer sentido. E enquanto essa oração segue, eu me mantenho conectado, atento, vigilante, porque esse momento é decisivo. São Bento, permanece comigo, fortalece minha fé, guarda cada detalhe da minha vida. E você que ainda está aqui, não se distraia, não interrompa, porque algo muito grande está acontecendo agora. Escreva: eu não saio dessa oração por nada. Eu declaro com firmeza que minha casa está protegida, que cada parede, cada porta, cada espaço onde meus pés pisam está guardado por uma força que o mal não consegue atravessar. E sob a intercessão de São Bento, eu me coloco de pé agora, com autoridade espiritual, lembrando o que está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E enquanto essa palavra ecoa dentro de mim, eu não permito que nenhuma dúvida me enfraqueça. E se você está ouvindo isso agora, não saia dessa oração, porque ao sair, você pode estar abrindo brechas que já estavam sendo fechadas. Então, declare nos comentários com fé: minha casa está selada e nenhum mal entra aqui. Eu levanto minha voz agora e afirmo que minha família está guardada, envolvida por uma proteção que não falha. E ainda que tentem lançar inveja, palavras negativas ou pensamentos destrutivos, nada disso prospera, porque está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E essa promessa não é distante, ela é viva, ela é agora. Ela está acontecendo neste exato momento. E se você sente algo estranho, se você percebe que algo não está certo ao seu redor, permaneça aqui. Não abandone essa oração, pois sair agora pode ser exatamente o que o mal quer. Escreva com urgência: minha família está coberta e nada irá tocar quem Deus protege. A cruz sagrada se levanta como uma muralha invisível, mas real, firme, inabalável. E tudo aquilo que não vem de Deus começa a perder força, começa a recuar, começa a desaparecer sem deixar rastro, porque onde há luz, as trevas não permanecem. E como está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, eu resisto agora, com cada palavra, com cada respiração, com cada pensamento alinhado ao bem. E você que me escuta, não hesite, não interrompa esse momento, porque essa resistência está sendo construída dentro de você. Comente agora: eu resisto ao mal, e ele foge da minha vida. Eu sinto uma paz que não pode ser explicada com palavras comuns. Uma paz que não depende do que está acontecendo do lado de fora, mas que nasce aqui dentro, como uma certeza profunda de que tudo está sendo cuidado. E como está escrito: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz não oscila, não se quebra, não desaparece diante do caos. Ela permanece. E se você está começando a sentir isso agora, não ignore. Não duvide, permaneça firme,
porque sair dessa oração é abrir mão de algo que já começou a transformar sua realidade. Escreva com convicção: eu recebo essa paz e ela permanece em mim. São Bento, interceda agora com força, com presença, com autoridade contra tudo aquilo que tenta se infiltrar de forma silenciosa, contra aquilo que age escondido, contra aquilo que parece pequeno, mas que carrega destruição, porque eu não aceito mais viver distraído espiritualmente. Eu me posiciono, eu me fortaleço e, como está escrito, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma, absolutamente nenhuma. E isso inclui palavras, pensamentos, situações, pessoas, ambientes, tudo que não vem de Deus perde o poder agora. Então fique até o fim. Não cometa o erro de sair, declare nos comentários: nenhuma arma prospera contra mim. Eu rejeito agora toda a ansiedade, todo medo disfarçado, toda a inquietação que tenta dominar minha mente, porque eu sei que há algo maior me sustentando. E como está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. E eu estou fazendo isso agora. Estou colocando tudo diante do alto, sem esconder nada, sem guardar peso. E se você está carregando algo que parece insuportável, não saia dessa oração, pois é aqui que começa o alívio. Escreva com sinceridade: eu entrego tudo agora e não carrego mais esse peso. Eu determino que tudo aquilo que não vem de Deus perde espaço, perde voz, perde força dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da minha vida. E aquilo que é verdadeiro começa a crescer, começa a ocupar, começa a dominar cada área, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa libertação não é distante. Ela está acontecendo enquanto você ouve cada palavra. Então, não interrompa, não permita distrações, não deixe que nada te afaste agora. Porque há algo sendo quebrado, sendo dissolvido, sendo arrancado. Comente com fé: eu estou sendo libertado agora. Eu declaro que há uma mudança acontecendo, mesmo que meus olhos ainda não consigam enxergar completamente. Eu sei que já começou, porque a palavra diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E isso inclui até aquilo que parecia dar errado, até aquilo que trouxe dor. Tudo começa a se reorganizar, tudo começa a se alinhar. Então não duvide, não questione, permaneça firme nessa oração, porque sair agora pode interromper um processo que já está em andamento. Escreva com confiança: tudo está cooperando para o meu bem. Eu sinto que há uma proteção sendo reforçada agora, como se algo estivesse sendo colocado ao meu redor, como uma cerca que impede a entrada do mal. E isso não é imaginação, isso é promessa, porque está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu creio nisso com toda a minha força, com toda a minha alma. E se você também crê, não abandone esse momento. Permaneça firme, porque algo está sendo estabelecido de forma permanente. Escreva com autoridade: há uma proteção ao meu redor agora. Eu continuo declarando que minha casa está protegida, que minha família está guardada, que nenhum mal terá acesso ao que já foi consagrado, que a cruz se mantém erguida como um sinal de defesa constante. E tudo aquilo que tenta resistir a essa verdade perde completamente o seu poder. E enquanto essa oração segue, algo dentro de você está sendo despertado, fortalecido, renovado. Então, não saia, não interrompa, permaneça até o último segundo, porque é exatamente aqui que muitos desistem e perdem aquilo que já estava sendo liberado. Escreva com firmeza agora: eu fico até o fim e não abro mão da minha proteção. Ó São Bento, neste instante em que minha alma clama com urgência, eu me coloco de joelhos invisíveis diante da tua intercessão, sentindo o peso das batalhas que ninguém vê, das lutas que consomem em silêncio, das ameaças que rondam sem forma, mas com intenção.
Está escrito na palavra viva: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E essa verdade ecoa agora dentro de mim como um grito de guerra. Se você sente que algo tenta te afastar desta oração, cuidado, não ignore, pois abandonar este momento pode abrir portas que jamais deveriam ser tocadas. Eu me apego com intensidade à promessa que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E nesse instante eu declaro que nenhuma força contrária terá domínio sobre mim, nem sobre aqueles que amo. São Bento, levanta teu sinal de proteção agora, intercepta toda seta invisível, quebra toda intenção oculta, desfaz toda a armadilha preparada contra a minha vida. Não saia agora, permaneça firme, pois existe algo sendo quebrado enquanto você permanece aqui. E se você acredita nisso, escreva com fé: nenhuma arma formada contra mim prosperará. Sinto dentro do espírito uma urgência, como se este momento fosse decisivo, como se sair agora fosse perder uma batalha que já está sendo vencida. A Escritura diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E eu me sujeito agora com toda a minha força interior, enquanto resisto com tudo que há em mim. São Bento, fortalece minha resistência, firma meus passos, guarda meus caminhos, pois há forças que tentam me ver cair, mas hoje não será o dia da minha derrota. Existe algo sendo revelado enquanto essa oração continua. Algo que não pode ser interrompido, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E eu tomo posse dessa palavra agora, rejeitando todo medo que tenta me dominar. Se você já sentiu um peso estranho, uma opressão sem explicação, saiba que este é o momento de romper com isso, mas não saia, pois sair agora pode permitir que aquilo que estava sendo expulso encontre espaço novamente. Declare agora: eu não aceito mais viver oprimido. São Bento, com tua autoridade espiritual, entra nos lugares onde meus olhos não alcançam. Toca nas áreas da minha vida que estão vulneráveis. Corta todo vínculo com o mal. Desfaz toda a influência negativa que tenta se infiltrar. A palavra afirma: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa libertação está acontecendo agora, mesmo que eu ainda não consiga ver por completo. Permaneça aqui, não se distraia, pois enquanto você ouve isso, algo está sendo reorganizado no mundo espiritual ao seu favor. Existe um cerco sendo quebrado neste exato momento, uma prisão invisível sendo aberta, e você não pode abandonar isso agora. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E nesse silêncio interior, Deus está agindo com poder. São Bento, levanta um muro de proteção ao meu redor, sela minha casa, guarda minha mente, vigia meus pensamentos, porque existem ataques que começam na mente antes de chegarem à realidade. Escreva com convicção: minha mente pertence à paz de Deus. Se há inveja, se há palavras lançadas contra mim, se há desejos ocultos de destruição, que tudo isso seja desfeito agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e eu rejeito toda acusação, toda culpa, toda sombra que tenta me aprisionar. São Bento, intercede com firmeza, rompe toda a corrente invisível, quebra toda a opressão silenciosa. Não cometa o erro de sair dessa oração agora, pois você pode estar interrompendo o momento exato da sua libertação. Sinto que algo está sendo arrancado pela raiz, algo antigo, algo que vinha se repetindo, algo que parecia não ter fim. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E esse clamor está sendo ouvido agora. São Bento, revela aquilo que precisa ser exposto, ilumina o que estava escondido, traz clareza onde havia confusão. Se você sente que essa oração está tocando algo profundo, escreva: eu não vou sair, eu vou até o fim. Há uma proteção sendo estabelecida que não pode ser vista, mas pode ser sentida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem.
e os livra. E eu creio que há uma presença ao meu redor agora, guardando cada detalhe da minha vida. São Bento, permanece comigo neste momento. Não permita que nenhuma brecha seja aberta, que nenhum retrocesso aconteça. Se você chegou até aqui, não pare, pois abandonar agora pode significar voltar ao ponto onde tudo começou. Eu finalizo essa oração com o coração firme, sabendo que fui ouvido, sabendo que fui protegido. E dentro de mim existe uma certeza: o mal não tem a última palavra, porque onde a cruz está, a vitória já foi decretada. E eu sigo em paz, em fé e em proteção divina. Amém. Agora fica um silêncio bom, uma paz que abraça o coração. Não é só sensação, é proteção real. Algo foi alinhado, algo foi guardado, algo foi restaurado dentro de você. Confia nisso. A oração do dia já cumpriu o seu propósito. Se esse momento tocou sua alma, permanece conectado com essa corrente de fé. Se inscreve no canal de forma natural, como quem decide caminhar junto, porque quando a gente se une em oração, a força se multiplica. Vai em paz. Você está protegido.